Oi, tudo bem? Meu nome é Carlos Corta Habitat. Estamos aqui no canal do Corta, aulas de Física e Matemática, para apresentar uma aula aí sobre gases e termodinâmicas, dando continuidade à playlist da turma da SpaceX. Bom, para eu poder falar dessa parte de gás, eu vou fazer aqui primeiramente um resumo teórico, tá? E depois eu vou detalhar um pouco mais através de um material que eu já deixei semi-preparado. Mas eu vou colocar aonde eu quero chegar primeiro, tá? Porque se a gente sair uma matéria como essa, que é bastante extensa, atirando para tudo quanto é lado, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, aonde eu quero chegar? A primeira coisa, eu quero tentar entender por que a gente trabalha com um modelo chamado modelo do gás ideal. Isso é importante. E quais são as características desse modelo? Bom, esse modelo ele tem as seguintes características. O gás ideal é um gás que tem que ter alto grau de liberdade. Alto grau de liberdade. O que quer dizer ter o alto grau de liberdade? Significa que durante o seu movimento, durante o movimento das partículas que constituem o gás, aqui, ó, por exemplo, eu tenho partículas que constituem esse gás, durante esse movimento que elas podem estar fazendo, elas têm a tendência a não trocar forças de coesão. Então, as forças de coesão, as forças que mantêm aquelas partículas unidas, elas são nulas. Então, as forças de coesão são nulas. E se as forças de coesão são nulas, é porque a energia potencial de ligação entre as partículas é nula. Cara, isso é uma consequência muito forte, porque daí eu posso dizer que a única energia que vai estar associada àquelas partículas é a energia associada ao movimento delas. Então seria a energia cinética total. De tal forma que a energia interna, que a gente já discutiu em aulas anteriores, será apenas o somatório das energias do movimento. Portanto, ela dependerá apenas do número de partículas e da temperatura quais elas estão associadas, porque a temperatura me dá a energia cinética média, e a média vezes o total de partículas vai me dar a energia cinética total, que será a energia interna, uma vez que a energia potencial é nula para esse modelo chamado modelo do gás ideal. Outra característica que está relacionada com esse modelo dos gases ideais é que, eu não quero que a pressão, sem a mudança de pressão, volume ou temperatura, a energia interna ela se altere, ela tem que permanecer constante, porque ela está associada a uma temperatura. Então, eu poderia dizer o seguinte para vocês, que a energia cinética ela não pode ser dissipada quando houver interação entre essas moléculas, porque apesar de não haver forças de coesão, forças para manter unidas as moléculas, as partículas elas podem sofrer choques entre si ou contra as paredes do recipiente. E esses choques eles serão perfeitamente elásticos, porque eles têm que conservar a energia cinética para a energia interna não ficar alterada. Então, eu vou dizer aqui para vocês que os choques, quando houverem, que no caso são entre as partículas ou entre as partículas e a parede do recipiente, são perfeitamente elásticos. Isso é fundamental. Deixa eu ampliar aqui. Então, o modelo gás ideal, o gás ele tem que apresentar, como eu disse, um alto grau de liberdade, a força de coesão
de coesão são nulas, então enquanto as partículas estão se movimentando, a energia potencial é zero. E a energia interna será apenas o somatório das energias cinéticas, uma vez que não tem energia potencial, sendo uma função do número de partículas e da temperatura. E os choques serão perfeitamente elásticos para que ocorra a conservação da energia mecânica e a energia interna não se dissipe numa mesma condição de pressão, volume e temperatura. Sensacional, tranquilo até aí. Bom, para esse tipo de modelo ainda, existem algumas consequências que são numéricas, tá? Por exemplo, quando o gás estiver dentro dessas condições, as variáveis de estado, que são a pressão, o volume e a temperatura, que a gente já discutiu em outros momentos, pressão tem a ver com o número de choque das partículas contra as paredes do recipiente, né? Então, quanto maior a quantidade de choques, vai ser maior a pressão. O volume, ele tem a ver com o volume do recipiente, que eu posso aqui alterar, modificando, se eu estou movimentando esta tampa, por exemplo. Então, para alterar o volume do gás, como ele apresenta alto grau de liberdade, ele está associado ao tamanho do recipiente onde ele está contido. E temperatura, desde a primeira aula, aí a gente sabe que está associada à agitação média das partículas. Isto são as visões microscópicas dessas variáveis de estado. Macroscopicamente, eu posso medir através de aparelhos, por exemplo, a pressão através de um manômetro ou de um barômetro, a temperatura através das escalas termométricas, dos termômetros, por exemplo, de mercúrio, e o volume é o volume do próprio recipiente, aonde o gás está contido. Tá? Então, o que acontece? Existem leis que são experimentais, que é o PV sobre T igual a uma constante, e essa constante é um produto NR, aonde o N é o número de moles, lá da química, que é dada por massa sobre a massa molar ou massa da tabela periódica. Então, esta equação aqui, pelo incrível que pareça, ela é experimental. Quem inclusive fez essas experiências foram 3 caras. É o Boyle, que trabalhou com as transformações isotérmicas, temperatura constante, o Charles, que trabalhou com transformações isocóricas a volume constante, e o Gay-Lussac, que trabalhou com as transformações isobáricas, que são a pressão constante. Então aqui teve temperatura constante, volume constante e pressão constante. Cara, mas aí tem uma coisa, eu estou falando de um gás ideal. O gás ideal, ele não existe, ele é um modelo criado pelo homem para explicar. Então, veja bem, agora eu estou falando de uma lei experimental, e o gás ideal, ele funciona também para esta situação em que é obtida experimentalmente. Como essa lei ela era experimental, quando ela foi elaborada, quando ela foi discutida por Boyle, Charles e Gay-Lussac, eles pegaram gases reais. Então eles trabalharam na realidade com gases reais. Para alguns deu certo a experiência, para outros não. E eles resumiram as características de um gás real que deu certo a experiência. Ele viu que elas tinham que ser partículas praticamente pontiformes, que é uma característica que tem que estar aqui, né? Na realidade, eu não gostaria de estar trabalhando com um corpo extenso para evitar a energia cinética de rotação, para que tenha apenas energia cinética de translação, tá? Os gases reais, para eles estarem com essa questão do alto grau de liberdade,
As pressões têm que estar baixas e as temperaturas têm que ser altas. Pressões baixas e temperaturas altas. Então, foi essas constatações dos tipos de gases que estariam se adequando a esse modelo que me permitiram fazer um estudo para um gás ideal, para um gás que obedecesse a tudo isso e a mais um pouco, como eu vou falar para vocês, tá? Então, esta primeira equação que aqui está, não é a ideia eu estar justificando agora, isso eu vou fazer pelas anotações que eu fiz lá na transparência digitada. Beleza até aí? Então, por enquanto, quando eu estou trabalhando com uma transformação gasosa, eu posso afirmar que o produto P, que é a pressão, vezes o volume sobre a temperatura, é igual a uma constante, que é o NR, que eu vou colocar desta forma. Claro que para poder fazer uma alteração, para mudar a pressão, volume ou temperatura, eu posso fazer isso trabalhando com uma transformação gasosa. Por exemplo, eu posso chegar aqui e fornecer calor a esse sistema gasoso. Eu aquecer através, por exemplo, de um bico de Bunsen. Eu fornecendo o calor, eu observo duas coisas com relação a esse gás, tá? Parte desse calor, ele vai fazer com que as partículas se agitem mais, me parece bem lógico isso. E se eu aumentar a agitação média, vai variar a temperatura vai ter a tendência de aumentar. E se eu vario a temperatura, segundo o modelo ideal, vai também variar a energia interna. Sensacional. Então, parte do calor, ele vai, através da modificação da temperatura, ele vai afetar uma parcela da energia associada às partículas, que é a variação da energia interna. E a outra parte, ela vai fazer o êmbolo ser empurrado, ele alterar o tamanho do volume, ele fazer o que a gente chama de uma variação do volume. E ao variar o volume, essa outra parte vai fazer com que o gás realize um trabalho. Cara, pelo princípio geral da conservação de energia, eu posso afirmar então que o calor fornecido pela fonte vai ser uma soma do aumento da energia interna devido ao aumento de temperatura, mais o trabalho realizado pela força gasosa devido à expansão do volume. Isto aqui, é o que a gente chama de primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. Ela é válida mesmo que sejam gases reais. Só que algumas equações que eu utilizo para trabalhar a nível de ensino médio não são válidas para qualquer tipo de gás. E é por isso que a gente está limitando a esses gases ideais ou os perfeitos aí, os que estão aproximadamente ideais. Beleza até aí? Muitas conclusões até agora, já nessa primeira parte. Eu estou dizendo que nós vamos descrever as transformações gasosas através de duas equações. Uma delas é que PV sobre T é igual a uma constante. E a outra delas é que o calor fornecido é igual ao aumento da energia interna mais o trabalho realizado pela força gasosa. Então nós teríamos que saber trabalhar com essas duas equações o tempo inteiro. Tá bom. Próximo passo da nossa aula vai ser justificar essas equações. E para isso, eu vou pegar aqui, essa outra transparênciazinha. Deixa eu ver se eu apago aqui. Tá. Vamos lá. Aqui tá ela, olha só. Que teteia. Deixa eu ajeitar aqui para não me perder dela. Aí.
Passei para cá, vou aumentar ela. Pronto. Aqui eu tenho um resumo teórico de tudo que vocês precisam saber para justificar tudo aquilo que foi colocado na transferência inicial, só que agora eu estou organizando. Então vamos dar uma olhada aqui. Nós vamos trabalhar com transformações gasosas. O que são transformações gasosas? São quando eu, através do fornecimento de calor ou retirada de calor de um sistema gasoso, eu faço alteração da pressão, volume e temperatura, sendo que a pressão ela se altera quando varia o número de choques das partículas contra as paredes do recipiente, o volume se altera quando o êmbolo se movimenta ou no sentido de aumentar ou diminuir o volume, e a temperatura, que tem que ser na escala Kelvin, ela é proporcional à agitação média das partículas. O N nada mais é do que o número de mols, que na química, como eu já falei antes ali, é dado pela massa sobre a massa molecular. Isso aí tem que ser igual a uma constante. Isso aí veio das experiências de Charles e Gay-Lussac, Boyle, foram aplicados em gases reais que foram considerados perfeitos e, portanto, eles estariam a baixas pressões e altas temperaturas. O modelo cinético dos gases ideais, ele vem para explicar justamente aquelas constatações experimentais. Então se criou um modelo que ele está representando ali uma substância que tenha alto grau de liberdade. Então, ó, tem que ter alto grau de liberdade. Os gases reais, daí nesse caso, são aproximadamente ideais quando submetidos a baixas pressões e altas temperaturas. É o que a gente chama de gás real perfeito. As partículas, elas são pontos materiais para que evite que elas troquem forças durante seus movimentos, porque eu não quero que tenha forças de coesão. Então elas não trocam força durante seus movimentos. A soma de todas as forças sobre cada uma das partículas é zero. Portanto, as partículas vão realizar um movimento retilíneo uniforme e, portanto, elas vão se movimentar com uma energia cinética constante. A energia interna, que é o U, tem como única parcela a energia cinética total, pois como não há forças de coesão, a energia potencial de ligação é nula. Então qual é a conclusão que eu estou chegando aqui? Que a energia interna é o somatório das energias cinéticas apenas, e portanto ela vai ser uma função do número de partículas e da temperatura que estiver associado ao gás. Outra coisa, os choques entre as partículas ou entre as partículas e as paredes do recipiente são perfeitamente elásticos. Isso me garante que para uma mesma condição de pressão, volume e temperatura, a energia interna, que é o somatório das energias cinéticas, tenha que permanecer inalterada. Claro, porque há uma conservação de energia cinética do sistema. Consequências do modelo do gás ideal. Agora nós vamos começar a entrar na parte matemática. Então vamos lá. Primeira consequência, elas obedecem à equação PV sobre T igual a NR. Eu tenho que saber trabalhar com isso. E isso aí é basicamente o uso de proporcionalidades. Vou dar um exemplo. Transformação isobárica. Eu ficaria com a seguinte situação. A pressão seria uma constante e, portanto, o volume sobre a temperatura seria igual a NR sobre a pressão. E isso aqui tudo é uma nova constante. Ora, se a razão entre o volume e temperatura é uma constante, é porque o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, eu posso dizer que o gráfico do volume em função da temperatura é uma reta que tende a passar pela origem.
Olha que legal, se eu pegar aqui duas possibilidades de retas que tendem a passar pela origem, ó. Eu tenho uma de constante K1 e aqui uma outra de constante K2. Quanto maior for a inclinação daquela reta, maior será o valor dessa constante. E a pressão? Ora, a constante, ó, ela é inversamente proporcional à pressão. Então, o K2 ele tem maior inclinação, porém representa uma transformação isobárica sujeita a uma pressão menor. Sensacional! Tudo que eu estou fazendo é uma avaliação matemática por proporcionalidades e não uma decoreba da situação. Isso é fundamental. Outra coisa, já falei, já que o gás é ideal, a energia interna será uma função apenas do número de partículas que eu estou representando pelo número de mols e da temperatura. Aqui, ó, podemos demonstrar que a pressão exercida, tá, por um gás ideal é 1/3 de μ V velocidade. μ é a massa específica, que é a mesma coisa que densidade, massa sobre volume. E o V barra é a velocidade quadrática média, que é a raiz quadrada do somatório aí das velocidades. Então, isso aqui é o que vai me dar a pressão exercida pelos gases. É isso aí que será o proporcional ao número de choques. Isso aí é uma demonstração que não é muito difícil, mas o vídeo ficaria muito longo. Eu não vou me deter a esta demonstração. Poderia ter colocado ela aqui na transparência como eu coloquei as demais, mas eu vou fazer um adendo aí para que vocês pelo menos tenham acesso. Próxima característica, olha só. Ó, quando, além de ideal, o gás for monoatômico, a energia interna poderá ser calculada por isso. Ora, a energia interna, como a gente viu, é o somatório das energias cinéticas. Só que eu tenho energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Meu Deus do céu! Quando eu estou falando de um gás monoatômico, é como se fosse uma partícula. E, portanto, ele não vai sofrer rotação. E é por isso que daí a energia cinética ela vai depender apenas da soma das energias cinéticas das partículas. Portanto, será dada por meio da massa da velocidade 1 ao quadrado, mais meio da massa da velocidade 2 ao quadrado, ou seja, mais meio da velocidade média ao quadrática elevado ao quadrado. Sensacional! Se eu descobrir quanto vale a velocidade média ao quadrática, eu conseguirei descobrir quanto é a energia cinética. Nesta caixinha que eu coloquei aqui, ó, tá vendo, ó, que eu falo demonstração. Tá aí, eu demonstrei o que é essa, da onde vem essa fórmula que é o 3 meios de nRT, tá? Olha lá, ó, começa com a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Deixa eu mudar a cor da luzinha aqui, vamos pegar uma cor azul. Pronto, ó. PV igual a nRT. Como a pressão gasosa é 1/3 de mv ao quadrado sobre, ou 1/3 da massa específica, velocidade quadrática média elevado ao quadrado, vezes o volume. O N é a massa sobre a massa da tabela, que eu tinha escrito errado, R constante dos gases perfeitos e T temperatura. Ora, isso aqui a gente pode perceber que cortando massa com massa, V com V e isolando a velocidade quadrática média ao quadrado, ela vai dar 3R T sobre a massa molecular. E aí eu vou substituir isso aqui, ó, para calcular a energia interna. Depois disso substituído, eu vou chegar à conclusão que a energia interna será 3 meios de nRT, mas isso aqui só vale para gases
monoatômicos e ideais. Mas ele está me garantindo ainda assim que a energia interna depende do número de partículas e depende da energia cinética média. Sensacional! Outra conclusão importante, porque eu tenho que fazer o estudo, né? Que o calor fornecido para um sistema gasoso é igual, calor fornecido ao sistema gasoso é igual à soma do aumento da energia interna mais o trabalho da força gasosa. Então eu tenho que saber trabalhar com esta equação. Por enquanto, eu sei apenas que a variação da energia interna, ela vai depender da temperatura. E o trabalho? Esse trabalho vai depender da variação do volume. Por quê? É possível demonstrar que quando a transformação é isobárica, por exemplo, numa transformação isobárica, o trabalho da força gasosa é a pressão constante vezes a variação de temperatura. Não vou perder tempo, vocês podem olhar com carinho aí, porque esse material eu já forneci para vocês, tá? É só o cara aproveitar esse material e ver como é que foram feitas as demonstrações. Aqui o que eu estou demonstrando? Que quando fornecemos calor a um gás ideal contido em recipiente que tem um êmbolo livre, que ele está livre, a força de pressão gasosa será constante, claro, ela será igual à pressão atmosférica, porque essa tampa, ela tem a tendência de se movimentar com uma velocidade, o quê? Constante. Então, a pressão interna será igual à pressão externa para que a somatório das forças sobre ela seja zero e ela ande em movimento retilíneo uniforme. Outra coisa, já que a força ela vai ser constante, uma vez que a pressão é constante, o trabalho da força pode ser calculado por F vezes D, isso aqui só vale para força constante. Força é pressão vezes área, tá aqui, que eu estou multiplicando por D. Eu vou trocar a associativa para cá, ó. Pressão vezes área vezes D, de tal forma que o trabalho será a pressão, área vezes D é a área da base vezes a altura. Portanto, vai me dar o volume que aumentou daquele gás. Pronto. Então, eu posso dizer que o trabalho de uma força é a pressão vezes a variação de volume, mas apenas quando a força for, ou melhor, quando a transformação for isobárica. Então, olha lá, a gente chega à conclusão de dois gráficos importantes aqui. Esse aqui é o gráfico de uma transformação isobárica, que eu acabei de falar com vocês. Como a pressão aqui ela é constante entre A e B, isso aqui é uma expansão isobárica. O volume era pequeno, passou para um volume maior. Aí a pressão, para calcular melhor o trabalho, basta eu pegar a pressão vezes a variação de volume. Mas se tu observar bem a pressão, é essa medida. E a variação de volume é esta. O que vai me dar justamente a área dessa figura. Então, calcular a área abaixo de uma curva num diagrama de Clapeyron, que é o diagrama P versus V, vai me dar exatamente o trabalho da força gasosa. Tá vendo essas duas linhas que eu botei coloridas aqui? Botei uma linha vermelha e uma linha azul, passando pelos pontos A e B. Isso aqui é o conjunto dos pontos que apresentam a mesma temperatura. Isso é o que a gente chama do lugar geométrico dos pontos do diagrama PV, em que todos os pontos têm o mesmo produto PV e estão associados, portanto, à mesma temperatura. Tá? Aqui, por exemplo, isso aqui é uma transformação qualquer, porque a temperatura está aumentando, porque eu estou indo para uma isoterma mais afastada. Portanto, o produto VA vezes PA é menor que VB vezes PB. Quanto maior o produto PV, maior a temperatura. Então, a temperatura da isoterma azul é maior do que a temperatura da isoterma vermelha. Que legal! Então, nessa transformação gasosa, eu até posso fazer algumas avaliações. Querem ver? Pressão, ou melhor, vamos botar assim, variação de volume, variação de temperatura e variação de pressão.
E aí eu vou ver o que acontece com o trabalho, o que acontece com a energia interna e o que acontece com o calor. Bom, primeiro, o volume, ele de A para B, o volume ele está o quê? Aumentando, porque ele está passando do volume de A para o volume de B. Se o volume está aumentando, o ΔV é positivo. E a gente observa que o que acontece com o trabalho acontece com a variação de volume e vice-versa. Então, como houve uma expansão gasosa, o trabalho certamente será o quê? Positivo. Será um trabalho realizado pelo gás, porque daí é o gás que vai empurrar a tampa, é o gás que vai empurrar o êmbolo. Devido aos choques aqui, ele vai acabar empurrando o êmbolo. Outra coisa, o que acontece com a temperatura aqui? Ela está aumentando. Se a temperatura está aumentando, a energia interna também aumenta, porque tudo que acontecer com a temperatura também acontece com a energia interna. O que mais? A variação de pressão. A pressão, nesse caso aqui, também aumenta. Está passando do A para o B, pressão do ponto A, pressão do ponto B. Então, o ΔP é maior do que zero. A desvantagem quando há uma variação de pressão é que eu não posso utilizar essa equação aqui para calcular trabalho. Eu só vou poder calcular o trabalho daí pela área do gráfico, que nesse caso é a área de um trapézio. Seria a base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Uma outra coisa que eu tenho é a consequência do calor nesse trecho. Se eu for querer obter o calor, basta lembrar que calor é o trabalho mais a variação da energia interna. Como o trabalho é positivo e a variação da energia interna também é positivo, significa que nesse caso o calor será positivo e o camarada vai estar recebendo calor. Veja, nessa transformação qualquer aí, o calor que eu estou fornecendo é um calor em uma transformação isobárica. Já vamos adiantando aqui para vocês o seguinte, que o calor específico, assim como, por exemplo, da água e o do gelo são diferentes, no caso dos gases, os calores específicos também são diferentes em função do tipo de transformação a que o gás está sujeito. Então, quando o gás está recebendo calor e fazendo uma transformação isobárica, o calor específico será chamado de calor específico à pressão constante. Então, o calor será pressão constante e eu vou poder calcular por mCp vezes ΔT, onde Cp é o calor específico à pressão constante. Olha lá, isso aqui também pode ser escrito com este outro formato. Que é isso aqui? Isto aqui é o número de mols e esse Cp é o que a gente chama de calor molar à pressão constante. Da onde vem isso? Ora, a massa não é o número de mols vezes a massa molecular? Então, se eu trocar esta massa pelo número de mols vezes a massa molecular, eu ficaria com isso. Quer ver? A massa é o número de mols vezes a massa molecular, vezes o calor específico à pressão constante, vezes a variação de temperatura. A este produto nós chamamos de calor molar à pressão constante. Então é muito utilizado para calcular calor o N vezes o calor molar à pressão constante, para poder associar as outras fórmulas da parte de gases que depende do número de mols. Por exemplo, PV igual a nRT. O trabalho ele é dado por P ΔV, no caso de uma transformação isobárica, mas numa transformação isobárica eu sei que o P ΔV também pode ser calculado por nR ΔT. Porque quando a pressão é constante, a variação de volume ela só vai depender da variação de temperatura. Portanto,
O trabalho de uma transformação isobárica também pode ser calculado por NR ΔT. Mas vamos guardar isso e a gente vai trabalhar com esse troço mais tarde. Beleza até aí? Como eu falei, agora vamos expandir aqui a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela fala o seguinte: quando fornecemos calor a um gás contido em um recipiente, parte desta energia, ela serve para aumentar a agitação das partículas, aumentando a temperatura e, por sua vez, a energia interna. E a outra parcela serve para empurrar o êmbolo, ou seja, faz o gás realizar um trabalho. Portanto, o calor ele será a soma do trabalho mais a variação da energia interna. Aqui eu tinha colocado um monte de outras coisas aqui antes, mas eu vou até apagar aqui, ó, porque isso aqui eu posso fazer a discussão com vocês. Veja bem, o calor aqui, como eu disse, nesse caso, se eu estou falando aqui de calor, eu posso ter calor a pressão constante ou calor a volume constante. A pressão constante, acabamos de falar lá em cima, é o mCp ΔT, e a volume constante poderia ser NCV ΔT. O trabalho, ele vai ser P ΔV se for o trabalho em uma transformação isobárica. Então, quando a pressão for constante, eu pego o P ΔV ou NR ΔT. E quando não for constante, o trabalho é numericamente igual à área do gráfico, P em função de V. A energia interna, a variação da energia interna, ela pode ser calculada por 3 meios de NR ΔT quando o gás for monoatômico ideal. E se ele não for monoatômico ideal, como é que eu faço? Eu só consigo associar a variação da energia interna a número de partículas e a temperatura. Mas, à medida que a gente for treinando, vai ver que tem outras maneiras de calcular esta variação, outros recursos para calcular essa variação da energia interna. Esses recursos eu resumi nesse gráfico que está aqui, ó. Por exemplo, o calor numa transformação isobárica, como eu disse, é QP igual a NCP ΔT. Na transformação isocórica é o QV igual a NCV ΔT. Na transformação isotérmica, como a variação de energia interna é zero, o calor é igual ao trabalho. E na transformação adiabática, o calor é nulo. Quanto à variação da energia interna, no caso da transformação isobárica, eu vou ter o calor na transformação isobárica e o trabalho na transformação isobárica, que vai me dar a diferença entre aquelas duas equações já conhecidas. E aqui, ó, quando a transformação for isocórica, vai me dar esse troço, porque a transformação isocórica vai depender apenas do calor a volume constante. E se a transformação for isotérmica, não há variação de energia interna. Bom, no caso do trabalho, transformação isobárica pode ser P ΔV ou NR ΔT. Aliás, está ali, ó, NR ΔT. E quando não há variação de volume, o trabalho é nulo, que seria numa transformação isocórica, né? Aqui, essa aqui seria quando eu tiver uma transformação isotérmica, a variação de energia interna é zero, portanto, todo o calor fornecido vai ser utilizado pelo gás para realizar trabalho. E quando for adiabática, que não há envolvimento de calor, o trabalho ele aparece às custas da diminuição de temperatura. Então, na realidade, o gás realiza trabalho
em função da diminuição da temperatura sofrida pelo gás. Então, isso aqui já ficou um vídeo muito extenso. É a nossa parte 1 do vídeo de gases e termodinâmica. E agora, na próxima vez, nós vamos falar das transformações gasosas, exemplificando através de valores numéricos, tá? Esse assunto é um assunto bastante complicado, ele exige uma leitura bem tranquila de vocês, uma leitura com resumos e com tudo, senão essa matéria não tem como pegar, porque é muito detalhe. Vocês viram que na videoaula aqui eu estou há 40 minutos falando sobre esse assunto, beleza? Valeu!